Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais uma aula aqui do Apótema Vestibulares e hoje daremos continuidade ao nosso curso de Química Inorgânica. Galerinha, antes eu preciso passar aquele velho e conhecido recadinho para vocês. Inscrevam-se lá no nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações, deixe lá o seu like, deixe o seu comentário e assim, a cada novo vídeo postado aqui no canal, você vai ficar bem informado. Hoje daremos continuidade ao estudo dos ácidos, parte 3. Força dos ácidos. Os químicos perceberam que soluções de ácidos diferentes nem sempre apresentam a mesma condutividade elétrica. Isso ocorre porque nem todos os ácidos ionizam-se numa mesma extensão. Por exemplo, se numa solução de ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio tiver 100 moléculas e dessas 100 moléculas apenas 92 sofrem ionização, isso significa que a capacidade de ionização desse cloreto de hidrogênio, que é medida em percentual, é de apenas 92%. Continuando com a força dos ácidos. Por outro lado, se em uma solução de fluoreto de hidrogênio, de cada 100 moléculas desse mesmo ácido, apenas 8 sofrem ionização, a capacidade de ionização desse fluoreto de hidrogênio é de 8%. Chamamos de grau de ionização alfa a porcentagem de hidrogênios que efetivamente sofrem ionização. Então vamos lá. A fórmula, para calcularmos o grau de ionização de uma substância quando em solução aquosa é essa daqui, O número de moléculas que se ionizam dividido pelo número de moléculas inicialmente dissolvidas na solução. Está aqui para vocês. Com base no grau de ionização, os químicos puderam classificar os ácidos em fortes, moderados e fracos. Então vamos lá, temos aqui essa sequência de ácidos fracos, são esses caras aqui, esses três ácidos, ácido cianídrico, ácido bórico e ácido carbônico. Ácidos moderados, esses três caras, ácido fluorídrico, ácido nitroso e ácido fosfórico. E depois esses outros ácidos, alguns já conhecidos de vocês, ácidos fortes, beleza? E perceba, à medida que você vem da esquerda para a direita, a força dos ácidos aumenta. Como podemos prever se um ácido é forte ou fraco sem que se tenha essas informações ou sem que se tenha de posse essa sequência de ácidos? Regra prática. Se o ácido for inorgânico oxigenado, ou seja, se na fórmula do ácido inorgânico tiver oxigênio, basta subtrair o número de hidrogênio ionizáveis do número de oxigênios. Se o resultado for 2 ou 3, vai ser um ácido forte. Se o resultado for 1, será um ácido moderado. E se o resultado for 0, será um ácido fraco. Vamos ver como é que isso acontece na prática. Então está aqui para vocês a relação de alguns ácidos. Esse primeiro é o ácido perclórico. Perceba que você vai subtrair o hidrogênio do total de oxigênio. E 4 menos 1 dá 3. Então você vai subtrair esse único hidrogênio da quantidade total de oxigênio. Então, no caso, esse ácido perclórico é um ácido forte. O ácido sulfúrico, você vai subtrair esses dois hidrogênios dos 4 oxigênio. E 4 menos 2 costuma dar 2. Ou seja, o ácido sulfúrico é um ácido forte. O ácido fosfórico, mesmo esquema. 4 menos 3 dá 1, é um ácido moderado. O ácido bórico, 3 menos 3 dá 0. Nesse caso, o ácido bórico é um ácido fraco. Galera, só que cuidado, se fôssemos seguir essa mesma regra prática, o ácido carbônico, você iria fazer a subtração dos dois hidrogênios do total de oxigênio. Seguindo essa regra, o ácido carbônico ele seria considerado um ácido moderado, porque 3 menos 2 dá 1. Só que o ácido carbônico, por ele ser um ácido instável, ou seja, por ele ser um ácido que sofre decomposição, ele não entra nessa regra. Beleza? Cuidado com isso. Anota aí.
Então, continuando, né? Como nós já vimos a fórmula para se calcular o grau de ionização, tá? Então, nós temos aqui a relação dos ácidos fracos, moderados e fortes. Se o grau de ionização, que é medida em percentual, tá? Se for um valor menor que 5%, é um ácido fraco. Então, todos esses ácidos são considerados ácidos fracos. Se o grau de ionização, tá, estiver entre 5% e 50%, tá? Nesse caso, desses caras aqui, esses ácidos são considerados ácidos moderados. Por sua vez, se o grau de ionização for acima de 50%, esses caras, tá, que são considerados ácidos fortes, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico e o ácido iodídrico. No caso, o grau de ionização deles, como é maior que 50%, são considerados todos esses caras ácidos fortes. Para o caso dos ácidos que não sejam oxigenados, ou seja, que não tenham oxigênio na sua fórmula ou no seu estado puro, tá? Nesse caso, não existe uma regra satisfatória. Como são apenas 6 ácidos, tá aqui para vocês: o ácido cianídrico, o ácido sulfídrico, tá? O ácido fluorídrico e esses outros 3 caras. Como são apenas 6, é mais fácil de gravar, tá? São moderados, ácidos fracos, esses 2 caras, moderado e ácidos fortes. Perceba que todos esses ácidos, eles têm uma coisa em comum, né? Principalmente esses 4 aqui: iodo, bromo, cloro e flúor. Na tabela periódica, esses 4 elementos estão na mesma coluna, ou seja, esses 4 átomos pertencem a uma mesma família. E esses átomos que pertencem a uma mesma família, eles vão ter propriedades muito parecidas. Então não é difícil de você esquecer, caso você esteja fazendo a sua prova e o examinador ele te forneça uma tabela periódica lá no cantinho da sua prova. Basta você lembrar, tá, que nessa penúltima coluna, antes dos gases nobres, todos esses átomos aqui que vão formar vão fazer parte de um ácido ou da fórmula de um ácido, tá? São ácidos não oxigenados, tá? E nesse caso dá para se seguir aquela regra. Os outros 2 casos, né, que é o ácido cianídrico, tá? E o ácido sulfídrico, beleza? Então tá aqui para vocês. Força dos ácidos, grau de ionização. Vamos a um exemplo de resolução de exercício para vermos na prática como que isso acontece. Sabe-se que a cada 12,8 gramas de iodeto de hidrogênio, está aqui para vocês a fórmula dele, iodeto de hidrogênio tem 128 gramas por mol, sendo que a maior parte dessa massa corresponde ao iodo. A massa do iodo é 126 gramas. Se for adicionado na água, verifica-se que 12,16 gramas reagem sofrendo ionização e formando ácido iodídrico. E aqui para vocês, o ácido iodídrico é o hidrônio, mas o ânio, né, no caso, iodeto. Considerando que a massa restante permanece na fórmula molecular, calcule o grau de ionização. Então vamos lá. Aqui para vocês a fórmula, né, que já vimos nos quadros anteriores, de como se calcula o grau de ionização. É o número de moléculas que se ionizam, tá, dividido pelo número de moléculas inicialmente dissolvidas na solução. E uma conta simples: 12,16 dividido por 12,8. Estou subtraindo, ou melhor, fazendo uma divisão de um menor por um maior. Então esse resultado vai dar menor que 1. Então o grau de ionização nesse caso aqui é 0,95, ou seja, o grau de ionização, tá, desse ácido que nós estamos vendo aqui agora é de 95%. Exemplo 2. Sabe-se que a cada 3,01 vezes 10 a 23 moléculas de fluoreto de hidrogênio adicionados na água, verifica-se que aproximadamente 2,56 vezes 10 elevado a 22 reagem, né, sofrendo ionização.
e formando o ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico é o hidrônio mais o ânion fluoreto. Sabendo-se que as demais moléculas permanecem na forma inicial, calcule o grau de ionização. Então vamos lá, a fórmula aqui para vocês do grau de ionização, as moléculas que realmente sofrem ionização, tá, dividido pelas moléculas inicialmente dissolvidas na solução. Fazendo esse cálculo, 2,56 dividido por 3,01, e aqui você pode arredondar, um para baixo em cima, um para baixo embaixo. Você pode fazer 2,55 dividido por 3. Esse resultado dessa parte da conta dá 0,85. Fazendo depois, no segundo momento, essa divisão, tá? E você sabe que divisão de potência de mesma base conserva a base e subtrai os expoentes. Então fica 10 elevado a 22 menos 23. E 22 menos 23 dá 10 elevado a menos 1. Esse menos 1 indica que a vírgula, nesse caso aqui, vai andar uma casa para a esquerda. Ou seja, o resultado final é 0,085 ou 8,5%. Nesse caso, tá, esse ácido que nós estamos considerando na resolução desse exercício é um ácido moderado, porque o grau de ionização dele deu 8,5%. Beleza? Classificação dos ácidos. No estudo dos ácidos, podemos classificá-los de acordo com algumas de suas características. Primeiro, podemos considerar o número de hidrogênios ionizáveis. No caso, os monoácidos, tá? Na ionização desses monoácidos, a molécula produz apenas um íon positivo. Está aqui para vocês. Então, vocês percebem que o ácido clorídrico tem apenas um hidrogênio, então vai produzir apenas um íon positivo. Tá? Por sua vez, o ácido nítrico, que também possui apenas um único hidrogênio, tá? Vai possuir apenas ou produzir apenas um íon positivo. Outro caso para vocês, de ácidos, na ionização, a molécula produz dois íons positivos. É o caso do ácido sulfúrico e do ácido carbônico. Triácidos, na ionização, a molécula vai produzir três íons positivos, ácido fosfórico e ácido bórico. Tetraácidos, tá? Na ionização, evidentemente, a molécula vai produzir 4 íons positivos. E aqui para vocês, o ácido pirofosfórico, tá? E o ácido ortosilicílico. Esse ácido aqui nada mais é que a reação do dióxido de silício reagindo com duas moléculas de água. Beleza? Ainda na classificação dos ácidos, podemos classificar os ácidos de acordo com a presença ou não de oxigênio na molécula. Se o ácido, tá, não tiver oxigênio, ele vai ser chamado de hidrácido. Tá? E perceba que o ácido clorídrico, ácido bromídrico, tá, e o ácido sulfídrico não contêm oxigênio. Por isso, esses caras são chamados de hidrácidos. Oxiácidos, por sua vez, são ácidos que na sua fórmula contêm oxigênio. E é o caso aqui do ácido nítrico, ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. Oxigênio, oxigênio e oxigênio. Quanto ao grau de ionização, que acabamos de ver nos quadros anteriores, tá? Alguns exemplos, por exemplo, ácido forte, quando o grau de ionização é maior que 50%, tá? E aqui alguns exemplos para vocês. Ácidos moderados, quando o grau de ionização está entre 5% e 50%, alguns exemplos para vocês. E ácidos fracos, quando o grau de ionização é menor que 5%. E aqui alguns exemplos para vocês. Beleza? Podemos também classificar os ácidos, tá, quanto à sua volatilidade. Ácidos fixos têm alto ponto de ebulição. Geralmente são ácidos que entram em ebulição a temperaturas superiores a 100 graus. É o caso do ácido sulfúrico, tá? No caso, entra em ebulição acima de 340 graus, né? Ou por volta, né, dessa temperatura. O ácido fosfórico, 213 graus,
e o ácido bórico 185 graus. Ou seja, são ácidos que eles passam muito lentamente do estado líquido para o vapor. Ácidos voláteis, no caso, eles têm baixo ponto de ebulição, tá? O ácido nítrico, ele entra em ebulição a 86 graus positivo, tá? Geralmente são substâncias que entram em ebulição em temperaturas abaixo de 100 graus Celsius. O ácido clorídrico entra em ebulição a uma temperatura de 85 graus negativos. O ácido sulfídrico entra em ebulição a uma temperatura de 59 graus negativos. Ácidos estáveis não sofrem decomposição, tá? Em temperatura ambiente, tá? Geralmente são ácidos estáveis, ok? E a maioria dos ácidos é estável. Ácidos instáveis são ácidos que sofrem decomposição. Galera, e essa decomposição ela pode ser total ou parcial. Então nós temos aqui o caso do ácido carbônico. É um ácido que, como nós vimos em aulas anteriores, ele sofre decomposição, tá? E na decomposição, tá? Geralmente decomposição térmica, é produzido uma molécula de água e uma molécula de gás carbônico. Água líquida, gás carbônico, estado gasoso. Tá aqui para vocês. Esse símbolo significa, tá? Quando vocês virem essa anotação em algum enunciado, tá? Ou em algum texto, significa uma outra forma de você representar que a substância está no estado gasoso. O ácido sulfuroso, tá? Produz também uma molécula de água, tá? E uma molécula, tá? Desse ânion, ou no caso, desse gás. O ácido tiosulfúrico, tá? Produz 8 moléculas de água, tá? Estado líquido, 8 desse gás, tá? Sulfeto, no caso, tá? E 8 no caso, né? O enxofre como na forma de precipitado. Essa seta para baixo indica, tá? Que ou existe a formação de precipitado. Galera, nota. Nem sempre o examinador, em um enunciado, ele escreve, tá, que um determinado ácido ou uma determinada substância está sofrendo decomposição. Muitas vezes pode acontecer de lá no enunciado o examinador ele usar essa representação, tá, essa notação. Isso aqui significa que a substância sofre decomposição. Tá? Muito cuidado com isso. O examinador não necessariamente ele precisa escrever, tá, que determinada substância sofre decomposição. Ele colocando assim, está querendo dizer para você aluno, para você vestibulando, que a referida substância mencionada no enunciado, ela sofre decomposição. Beleza? Anota tudo. Se você achou que tem muita informação para você, reveja esse vídeo mais de uma vez. Beleza? Ufa! Nos vemos na próxima aula. Valeu, turminha!